Pronto, nós estamos reunidos então nesta noite agradável de terça-feira aqui na casa do Senhor. Você também que está aí acompanhando esses estudos pelo canal da igreja, você é muito bem-vindo. E sempre fica o convite, hein? Não perca a oportunidade. Se você é de Nova Granada, venha aqui conhecer o amor destes irmãos. Venha conhecer o calor de um abraço aqui na Igreja Presbiteriana de Nova Granada. Um louvor, orações, com um bom estudo da palavra de Deus. Vem crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Sempre fica o convite para você, tá bom? Nós já saudamos os irmãos. Nós estamos aqui estudando este livro clássico do J. Packer, né? O Conhecimento de Deus, para uma maior compreensão de Deus e um relacionamento mais próximo com Ele. Quem é Deus, meus amados? Nós estamos aqui nesta quarta aula, e quanta coisa até agora, no início aqui desses estudos, nós já pudemos ver sobre esse Deus que se revela na Escritura, esse Deus que foi visto na pessoa do Filho, esse Deus que nos deixou o seu ensino, para que fôssemos consolados ao conhecê-lo, pelo caminhar do seu Espírito Santo agora conosco, intercedendo por nós nas orações. Nós vimos isso no sermão de domingo, estudando ali Romanos capítulo 8, esse Deus que em Cristo Jesus tem caminhado conosco. Esta lição 4 vai nos falar sobre o único e verdadeiro Deus, que o apóstolo João nos apresenta na sua primeira carta, não é? Lá no capítulo 5, versículos 20 e 21, que lemos aqui na introdução da nossa reunião de estudo. Qual que é o objetivo do estudo desta noite? Olhando para o capítulo 4 do livro, o único e verdadeiro Deus. O objetivo é esse, entender o significado de idolatria e como ela afeta o nosso conhecimento de Deus. Vamos abrir a mente no final dessa aula para perceber que idolatria é algo muito mais sutil do que coisas materiais que as pessoas dizem. É só isso aqui, só se curvar diante disso aqui é idolatria. No final da aula você vai perceber que a idolatria é algo que entra dentro de nós de maneira muito sutil. Então nós temos que vigiar contra ela, temos que tomar cuidado. Esse tema tem insistido com a igreja, não é, irmãos? Na classe de novos membros nós temos estudado sobre idolatria. Na revista de domingo de manhã na escola dominical são 12 estudos sobre idolatria. Pois bem, e agora Deus traz essa aula aqui sobre idolatria. Então, não é, Leandro? Malaquias, que terminamos de estudar o livro de Malaquias, olhando para o culto agradável a Deus. Malaquias, nos 4 capítulos, fala sobre o quê? Idolatria daquele povo. Um culto que era desagradável a Deus, porque eles estavam olhando mais para o coração deles do que para a lei de Deus, para adorar a Deus, por exemplo. E esse estudo de hoje vai falar sobre a idolatria. Então vamos abrir os ouvidos espirituais para prestar atenção no que Deus quer falar conosco. Vamos orar? Senhor, obrigado, Deus, porque por graça e misericórdia o Senhor nos traz aqui reunidos como teu povo, diante da tua palavra, para aprendermos mais do Senhor. Pai, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Senhor, não olhe para as nossas faltas, Senhor. Olhe para o teu Filho que se entregou na cruz para que fôssemos perdoados de todas elas diante do Senhor, para que agora caminhássemos na unção, no poder do teu Espírito Santo, mortificando o resto de corrupção que há em nós, para vivermos para a tua glória. Senhor, aplica tudo que pensarmos, sentirmos, ouvirmos aqui nesta noite. Aplica ao nosso coração, Senhor, que saiamos daqui alegres, satisfeitos, sabendo que o Senhor falou conosco por meio da tua palavra, sabendo que podemos conhecer um pouquinho mais do Senhor nesta noite. Nós te louvamos e te adoramos, Senhor, que o teu Espírito possa nos instruir a partir da tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Deixa eu perguntar para você. Deixa eu ver se é uma pergunta. É isso mesmo. Está pequeno, né, irmão? Você consegue ler ou não? Com esforço, mas dá para ler? Estou tentando aumentar essa letra, mas está difícil, viu? Quando você pensa em idolatria, o que vem à tua mente? Vamos lá. Idolatria. Vem o que na tua mente? Ídolos. O que mais? O que? Rede social. Pode ser uma idolatria hoje. O que mais? Idolatria. Dinheiro.
Veja, a palavra no latim latria é adoração. Então você vê, é a adoração de um ídolo. De um ídolo. O que pode ser um ídolo? Nossos próprios corpos, as redes sociais, dinheiro, filhos, família, nossa mente, né? Nossa erudição. Quanta gente por aí narcisista, apaixonado por si, apaixonado perdidamente por si. Ganância. Olha só, a gente pensa em idolatria e muita gente pensa assim, ó, selvagem se curvando diante de um totem. Sabe um totem? Um pedaço de pau desenhado e as pessoas se curvando ali diante dele no mato. Ou então, templos hindus cheios de estátuas de animais. Eu já falei para vocês, eu fui lá na Índia, estava lá em Goa, eu passei na frente de um templo e era de rato. E você olhava as paredes, tinha vários buracos, e os bichinhos saíam e entravam num e outro. Aquelas ratazanas são animais sagrados. Eu estava comendo um lanche numa padaria e veio vindo uma vaca no meio da rua. E a pessoa que estava comigo falou: não rele, não enxote, porque é sagrado. A gente pensa em idolatria, a gente vai para esse lado muitas vezes, né? Pessoas se curvando diante de imagens de homens e mulheres. Opa, agora já está mais próximo da gente. Sem dúvida, irmão, isso é idolatria. É culto a falsos deuses, sem dúvida. Mas veja, é sobre isso que fala o segundo mandamento. Abra lá em Êxodo 20, sua Bíblia. Ó, Êxodo capítulo 20. Será que é sobre esse tipo de Deus falso que fala o segundo mandamento? Olha o que diz o segundo mandamento. Êxodo 20, versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma, do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. O que esse mandamento, o que Deus está censurando aqui? É uma adoração a um Deus falso, ou é uma adoração a Ele, o Deus verdadeiro, por meio de uma imagem? Entendeu o que é diferente? Ó, o primeiro mandamento engloba adoração a falsos deuses. Olha o primeiro: não terás outros deuses diante de mim, outras divindades, imagens de um Deus falso. Isso está no primeiro mandamento. Mas o segundo mandamento não pode ser a mesma coisa, não é? Deus não ia falar a mesma coisa duas vezes aqui. Olha que interessante. Irmãos, o segundo mandamento censura a idolatria em se fazer imagens para adorar o Deus verdadeiro. Eu vou repetir isso aqui, pode ficar complicado. O primeiro mandamento está dizendo assim, ó: não tenham deuses falsos diante de mim. É as pessoas que não conhecem o Deus verdadeiro e erigem um totem, adoram um animal, um ser humano. O segundo mandamento fala do Deus verdadeiro adorado por imagens de coisas que estão na criação. É diferente, você entendeu? São pessoas que querem adorar o Deus verdadeiro, só que elas não o conhecem, e elas fazem o quê? Imagens de coisas que estão no céu, na terra e no mar. Entenderam a diferença dos dois mandamentos? Olha só, irmãos, vamos pensar no perigo das imagens. Nós vamos pensar nisso aqui hoje. Ó, pensa comigo, que perigo haveria? Muita gente pensa assim, ó, que perigo haveria em o adorador se cercar de imagens do Deus verdadeiro, segundo o mandamento, é o Deus verdadeiro. Então, você se cercar de imagens que representem esse Deus, para ajudar a elevar a tua mente e o coração a esse Deus verdadeiro. A princípio não parece bom isso? Você vai se inspirar olhando para essas coisas. Ó, há pessoas que dizem se sentir bem ao olhar para a figura de Jesus, homem, aonde? Em um quadro, por exemplo, que ela tenha lá no quarto dela pendurado, ou no crucifixo, na parede, onde ele jaz ensanguentado. Tem gente que diz assim, ó, eu oro de modo mais concentrado a Deus, quando eu olho para aquela imagem do Senhor ali, ou então um crucifixo, onde ele está ali, todo esquartejado na cruz. Tem pessoas que dizem isso, elas se sentem bem, elas se sentem empolgadas, motivadas a orar.
Aí eu pergunto assim, muitas delas vão dizer assim: o segundo mandamento, adorar o Deus verdadeiro por meio de imagens e símbolos, não se aplicaria só para imagens degradantes e imorais de Deus? Por exemplo, se esse crucifixo tivesse Jesus nu, totalmente nu, sem a túnica cobrindo, vamos pensar assim. Muita gente vai dizer: não, eu posso olhar para um crucifixo na parede para orar, eu só não poderia se Jesus estivesse imoral ali. Entenderam? Muita gente vai dizer isso. Essa aula é provocativa, irmãos. O mandamento, nós lemos: não farás para ti imagem de escultura agora, nem semelhança alguma. Semelhança alguma a quê? A uma imagem. A uma imagem. Então, tanto a imagem de um animal, de uma coisa ou de um ser humano, como nós o concebemos, não podem servir para a adoração do Deus verdadeiro. Porque não importa qual é o tipo de imagem, essa imagem foi concebida por quem? Por quem a fez. Não importa a figura, não importa o símbolo. A questão é: isso foi concebido pela mente humana acerca do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você está percebendo onde começa a entrar o problema? Não fará para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma ao que há no céu, na terra e debaixo da terra, no mar, na criação, buscando adorar quem? O Deus verdadeiro. Nós estamos falando do Deus verdadeiro, segundo o mandamento. Nós não estamos falando do Deus falso, tá bom? Guarde isso. Nós estamos falando do Deus verdadeiro, segundo o mandamento, que está sendo buscado por meio de uma escultura ou de algo semelhante a ela, que busque representar este Deus verdadeiro. Esse aqui é o ponto. Imagens do homem Jesus, da figura do Pai, do Espírito, e são várias, hein? E o povo é criativo, gente, para fazer imagens da Trindade. Ainda que tentando imaginar a pessoa ideal do Pai, do Filho e do Espírito, no fundo, o que vai ser aquilo? Seja um símbolo, seja uma foto, seja uma escultura, seja uma figura, no fundo, vai ser algo que o seu artista concebeu acerca do Pai, do Filho e do Espírito. Entendeu? No fundo, vai ser sempre algo que o homem concebeu. Porque nós vamos ver se Deus revelou a sua aparência. Esse é o problema. Estamos em semelhança a um ser humano que conhecemos, tentando descrever a pessoa de Deus. Quando buscamos uma foto, uma figura, um símbolo que represente um Deus que, segundo João capítulo 4, é Espírito. E mesmo visto na pessoa do Filho, ele não pode ser representado, porque o Filho só mostra a natureza humana da pessoa de Cristo, que também é divino. Como é que se representa a natureza divina de Jesus? Será que se você representar só a foto dele, a provável foto, você não está representando uma pessoa divina incompleta? Porque ele é uma pessoa com duas naturezas. Não dá para dissociar isso. Nós vamos entender isso aí. Você quer ver? Eu fui buscar algumas imagens, irmãos, que as pessoas fazem. Do Pai, do Filho e do Espírito. Do Pai. Olha lá, essa é boa, hein? Deus sentado ali no seu trono. Pegaram lá um senhor, a barba está feita, hein? Olha como o bigode está alinhado ao cavanhaque, sobe até o cabelo, tudo da mesma cor. Foi muito bem feita essa imagem. Tentaram aí estão falando sobre o Pai. Agora essa aqui, essa aqui já é mais do Papai Noel, já aponta mais para o bom velhinho, né? Muita gente olha Deus, o Pai, como um bom velhinho. Não é chamado assim? O Papai Noel é chamado de um bom velhinho, né? Muita gente linka com Deus o Pai. Olha essa imagem do Pai. Agora, essa aqui eu não vou nem precisar dizer, vocês vão me dizer a representação de quem é. Olha lá, quem é? Você vê como é gravado? É o batismo de Jesus, né? Todo mundo.
Você já parou para pensar que o texto não fala que o Espírito Santo era uma pomba? Ele fala que ele desceu em forma de pomba. É diferente, hein? Ele não fala que era uma pomba. Depois você lê lá. Ele diz que ele veio sobre Jesus em forma de pomba. Você já viu uma pomba descer? Isso é interessante. E você sabe que o símbolo institucional, um parênteses aqui, o símbolo institucional da Igreja Presbiteriana do Brasil é a sarça ardente. Está aí na frente, todo mundo já sabe, né? Aquele arbusto verdinho, lá de Êxodo 3, mostrando, né, a presença de Deus, a presença eterna, que a sarça queima, mas não se consome. Quer dizer, esse Deus é eterno, é poderoso, dentre outros significados. Mas se você pegar há um tempo atrás, ela tinha uma pomba. Era a sarça e embaixo era uma pomba assim desenhada. O Supremo Concílio já há um bom tempo tirou isso. Eles tiraram justamente por isso, porque a Bíblia não fala que o Espírito Santo ele era uma pomba, como as pessoas querem representá-lo, mas fala que ele desceu ali como uma pomba, na forma de uma pomba. Tem uma discussão teológica sobre isso, irmãos. Olha, cada coisa, não é? Para a gente prestar atenção. Por quê? Você pode começar a idolatrar a pomba, o símbolo. Então a pessoa tem, isso é muito comum, você vai em muitas casas, tem lá uma pomba, símbolo do Espírito Santo. Veja, tudo bem, o problema é você se ajoelhar diante daquilo. O problema é você querer ungir o teu carro pegando aquela madeira e pondo no banco de trás e andando. Agora eu estou protegida. Esse é o problema. Vamos lá. Agora Jesus, o mais representado de todos é Jesus. Olha lá, essa figura é bonita. Fala do sangue, da água, né? Quando ele jorrou na cruz, quando ele foi furado pela lança. Esse aqui também, né? O seu corpo ensanguentado ali na cruz. É muito comum. Gente, olha esse Jesus. Esse cara é bonito, gente. Ele tem o olho até azul. Olha esse Jesus. Pele clarinha, anglo-saxônica, não é? O pessoal da África está pulando nas alturas. Com quem? Porque você sabe que existe uma boa possibilidade de Jesus ter sido negro, ou puxado bem assim, mas bem negro, porque ele vivia numa região que você não tinha protetor solar, ele andava para cima e para baixo no sol, você não tinha muitas árvores, era deserto, uma terra seca. Há muita possibilidade, tem muito antropólogo que diz que provavelmente Jesus era negro. Ele não era branquinho como um inglês. Esse Jesus é bonito, né? Olha lá, vamos ver mais alguns? Olha esse aí. Uau! Até escova no cabelo tem. Tem escova? Tem. Se você pegar a foto, fizeram aqui uma escova nele, ó. Aí esse aqui, o clássico com a coroa, né? Agora, gente, olha, tem pessoas que vão a fundo no estudo da imagem de Jesus. Olha isso. Eles estão tentando reproduzir. E o autor do estudo aqui, que eu peguei, ele diz, olha, eu tenho, assim, muita convicção de que o Jesus lá do primeiro século era como esse homem aqui, ó. Ele diz. Era como esse homem. Ele fez um estudo e ele chegou nisso aí, ó. Irmãos, o perigo das imagens, das representações de Deus. Eu quero que você fique pensando nisso nessa noite. Ó, então, aí pensando nisso aqui, olha essa pergunta. E as professoras da escola dominical já devem ter pensado em alguma coisa nisso. Ô pastor, então é proibido ilustrar a aula da escola dominical das crianças com uma imagem de Jesus? E agora? E a cruz vazia aqui atrás, pastor? E agora? O que vocês acham? Será que eu dei um tiro do pé? Estou na frente de uma cruz vazia. Pode usar, não pode? Ó, você saiu bem, Sabrina. Uma coisa é você mostrar, outra coisa é você usar isso como objeto de adoração, não é? Irmãos, historicamente, idolatram. Sim, isso mesmo.
Não, o cara faz a tatuagem, né, até. E faz a tatuagem do lado, ó, do lado esquerdo aqui, ó. Irmãos, historicamente, a igreja tem usado para ensino e instrução figuras da imagem de Jesus e a cruz vazia. A igreja tem aceito isso. Porque veja, crucifixo é diferente de cruz vazia, tá? Isso aqui não é um crucifixo. Isso aqui é uma cruz vazia. Qual é a ênfase aqui? É na morte de Jesus ou é na ressurreição dele? Ele morreu, mas ele não está aqui. Ele está vivo, está reinando. Enquanto que o crucifixo é Jesus ali, ensanguentado. Isso traz uma aparência mórbida. Isso traz tristeza, deprime, não é? E aponta muito para a questão da morte, do martírio de Jesus. Como se ele tivesse ficado ali. Ó, isso é muito diferente, como disse a Sabrina, de se curvar diante dessa imagem ou de usá-la para elevar seu coração a Deus em oração, ou como sinal de confiança, ao carregar, por exemplo, no bolso ou pendurado no retrovisor do carro, um crucifixo ou uma cruz como sinal de proteção, não é? Tem gente que, se esquecer a cruzinha em casa, não vai para o trabalho, volta. Eu tive um amigo, opa, é para dar emoção. Eu tive um amigo que ele tinha um papelzinho na carteira e certa vez esqueceu, ele estava no meio do caminho, ele voltou para casa para pegar, porque a segurança dele estava naquilo, naquele símbolo. Isso aí é o perigo, não é? Aqui ninguém ajoelha diante dessa cruz, não faz sinal, não ora para essa cruz, nada disso, é apenas um símbolo, não é? A cruz tem sido símbolo do cristianismo há muito tempo, não é? Porque de fato ela revela onde fomos salvos. Isso configura idolatria proibida no segundo mandamento, não é? Você se curvar diante de um símbolo, você se curvar diante da imagem, ainda que querendo adorar o Deus verdadeiro. Gravem isso, porque você vai estar buscando o Deus verdadeiro, mas você vai estar buscando ele por meio de um mediador, imagem, figura, símbolo. O perigo das imagens, irmãos. Por que a razão da proibição? Isso aqui é interessante lá no segundo mandamento, ó. Êxodo 20, versículo 5: não as adorarás, nem lhes darás culto, agora, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Por que a razão da proibição? De buscar o Deus verdadeiro por meio de imagens. Está aqui, porque Deus está dizendo, Ele é zeloso. A palavra zeloso é, Deus tem ciúmes do seu povo. E os ciúmes de Deus não é um ciúmes pecaminoso como o meu e o teu. Não é um ciúmes que é tendencioso, não é um ciúmes que sofre humor. Hoje está bom, amanhã não está. Hoje quer perdoar, amanhã quer matar. Esse é o ciúmes humano. O ciúmes de Deus não. O ciúmes de Deus é, eu sou o pai de vocês, eu sei o que é melhor para vocês. Me ouçam, me obedeçam, me sirvam, e vocês comerão do melhor dessa terra. Então, ó, Deus é zeloso, Ele é ciumento. E Ele irá punir aqueles que são idólatras ou adúlteros espirituais. Por quê? Ou buscam adorar a falsos deuses, aí o primeiro mandamento, ou ainda que buscando adorar o Deus verdadeiro, o segundo mandamento. Eles estão, na verdade, aprisionando a glória dele em uma imagem. E será que Deus cabe numa imagem? Ele cabe numa figura? Ele cabe num símbolo? Deus não cabe em uma imagem, em uma ideia sobre Ele, um pensamento. Eu acho que Deus é assim. A glória de Deus não pode ser restrita a algo que nós imaginamos. Entenderam isso? Esse é um problema de imagem, de figura, de tentar desenhar algo sobre Deus. Você está restringindo Ele àquela figura, àquela escultura, àquele pensamento sobre Ele. E será que nós podemos fazer isso? Se a gente conseguir compreender Deus, nós nos tornamos o quê? Como Ele, no mínimo. Eu consegui compreender Deus plenamente, então eu posso caricaturá-lo. O mandamento revela que a glória de Deus e o bem-estar do homem estão conectados. Você viu aí?
eu sou um Deus zeloso, eu puno aqueles que me traem e eu abençoo aqueles que me obedecem. No caso aqui, não buscando me adorar por mediadores que não sejam o meu filho. O mandamento revela que a glória de Deus e o bem-estar humano estão diretamente conectados. Aqueles que buscam adorar o Deus verdadeiro por meio do Filho, nós vamos chegar lá, são abençoados. Aqueles que buscam adorar o Deus verdadeiro por mediadores de escultura, de símbolos, de pensamentos, colherão maldição da mão desse Deus. Estão dizendo que não conhecem esse Deus. Aí entra o conhecimento do Deus do nosso curso. O perigo das imagens. Sabe qual é o perigo de uso de imagens na adoração a Deus? Perigo, não é... peraí, irmãos. Deixa eu ligar aqui. Vai desligar. Peraí. Esqueci de ligar o cabo aqui de sustentação. Pronto. Irmãos, o perigo de você buscar adorar o Deus verdadeiro por meio de imagens, veja, não é uma ideia ilusória de que as pessoas vão ser abençoadas por essa imagem, não é isso, mas é o que está por trás disso, o que essa adoração por meio de imagens ou de figuras ou de ideias sobre quem é Deus, na verdade, revela sobre Deus. Você reduz Deus. Vamos explorar isso aqui um pouquinho? Então, em primeiro lugar, as imagens desonram a Deus, porque diminuem, obscurecem a sua glória, o seu tamanho. Olha que interessante, a semelhança do que há no céu, na terra e no mar, nada pode representar o Deus Criador. Você quer ver? João Calvino, olha como ele foi feliz, ele disse assim: uma imagem verdadeira de Deus não pode ser encontrada em nenhuma parte do mundo, e deste modo, sua glória é aviltada, e sua verdade corrompida pela mentira, quando ele é posto diante de nossos olhos de uma forma visível. Portanto, imaginar qualquer imagem de Deus é, em si mesmo, ímpio, porque por esta corrupção, sua majestade é adulterada, e ele é representado diferente do que ele é. Entenderam? Olha só, Deus é Espírito. Jesus falou para a mulher samaritana, João 4:24. Portanto, um Espírito tem forma aparente para ser representado? O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, na sua essência, na sua eternidade, eles podem ser representados? Não parece claro isso? Então, eu posso tentar representar o Deus Filho, já que ele se encarnou em Jesus? Essa é boa. Ora, a segunda pessoa da Trindade, na plenitude do tempo, como Paulo fala lá aos Gálatas, não se encarnou? Não se mostrou visível? Então eu não posso tentar representar o Deus Filho? Tentar descobrir quem ele é, como aquele estudioso? Não é interessante isso? Pela lógica, eu poderia sim, se alguém descobrir como foi Jesus, ele pode tirar uma foto e trazer aqui. Mas irmãos, esse não é o ponto. Eu já expliquei para vocês. Não pode. Sabe por quê? Porque a razão da proibição de figuras e imagens de Deus é que elas diminuem toda a glória e poder do ser divino a quem representam. Uma foto, uma figura da pessoa de Jesus vai representar a pessoa inteira de Jesus? Jamais. E a natureza divina dele? E agora? Está vendo por que não pode? Nem na pessoa do Filho? Vamos entender melhor isso. O crucifixo ensanguentado, não a cruz vazia, e as figuras humanas de Cristo, então, reduzem a sua glória. Que seja uma foto num quadro. Nós temos que pensar melhor nisso. Isso está limitando a pessoa do Salvador. Eles revelam o martírio, o homem, sua fraqueza humana, mas ocultam a sua força divina. Retratam a realidade da sua dor, sua humanidade real como a nossa, mas impedem a realidade da sua vitória.
sua alegria, seu poder, sua essência como coessência do Pai. Como representar isso em Jesus? E olha que ironia, eu fiquei pensando nisso, irmãos. Falei, meu Deus, olha só, a imagem humana de Jesus é símbolo de negação da sua divindade em muitas religiões, justamente porque o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade bendita, foi reduzido a uma imagem humana. Por conta das pessoas tentarem conceber a segunda pessoa da Trindade em uma imagem humana, muitos o negam como Deus encarnado. Entendeu a ironia? É justamente porque tentaram pintar Jesus. E muitas pessoas dizem, está vendo? É só um homem, como eu e você. Olha que ironia, irmãos. Porque reduziram a grandeza do Salvador, a sua natureza humana. E ele é uma pessoa com duas naturezas. Ele é homem e Deus. Entenderam isso? Isso é importante. Esse é o fundamento do perigo da foto. Pastor, aqueles que viram Deus, a encarnação do Filho, todos eles que viram, se gostaram e oraram. E não escreveram nada, não falaram nada. Nada. Disseram que viram, tocaram, ouviram, só. Então todas essas imaginações aí que eles fazem é só para... Tem muita coisa por trás, né, Joris? Irmãos, a segunda pessoa da Trindade não pode ser reduzida a um símbolo, por exemplo, na cruz ensanguentada, ou figura humana, como concebemos ele, sob pena de adorarmos um falso Deus. Aquele não é o Deus Salvador, é um falso Deus que pintaram, porque pintaram só um Deus humano, e o nosso Deus é homem e Deus na mesma pessoa. Porque o Deus verdadeiro que aquele símbolo ou imagem representam não pode ser representado por eles, porque ele não se deu a representar. Como é que é a essência da segunda pessoa da Trindade na eternidade antes da encarnação? É Espírito como Pai. O fato mais famoso, um dos mais famosos de Leonardo da Vinci é Santa Ceia. Sim. Mas está totalmente errado, não é? Sim. Porque ele está na Santa Ceia. Um que eles não ficavam sentados à mesa, outra que não tem um cordeiro, e o pão era baiano. Então, como... Tá vendo, Maria? E aí, todo mundo, nossa, a Santa Ceia de Leonardo. Pois é uma tentativa, exato, é um falso, né? É um falso Deus ali representado, não é? Meus irmãos, a glória de Deus não pode ser contida em nenhum símbolo ou imagem. Vocês concordam com isso ou não? Alguma coisa na criação pode conter a glória de Deus, o poder de Deus? Eis a razão do porquê Deus fica irado com imagens e símbolos de sua pessoa. Mesmo a pessoa com boa intenção, irmãos, é o segundo mandamento. Eu quero adorar o Deus verdadeiro, mas eu estou buscando adorá-lo de modo errado, porque quando eu coloco uma representação dele e me curvo, a sua glória é reduzida por essas representações, não importa a sua intenção. E aí, seus pseudo-adoradores experimentarão, segundo o mandamento, punição. Quebraram o mandamento, reduziram a glória de Deus. Olha que texto impressionante esse de Isaías 40, né? Um capítulo onde Deus está falando da sua majestade, da sua glória. E olha, o que ele pergunta? Depois que ele fala de si, com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Versículo 18 de Isaías 40. Tem mais. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? O que aqui na criação pode ser comparado a mim, diz o santo, versículo 25. E eu quero saber de vocês, qual é a resposta? O quê? Não falem todos ao mesmo tempo. Tenham coragem, ousadia. Ninguém, não tem resposta. A Mariana chutou no gol e acertou. Olha lá. Sabe qual é a resposta? Está aí, um silêncio humilde diante de quem é Deus. Não tem resposta. Que coisa, não é? O perigo das imagens. Além disso, além da imagem obscurecer
ofuscar, reduzir, diminuir, destruir a glória de Deus. Ainda em segundo lugar, elas nos enganam, elas projetam falsas ideias sobre quem é Deus. Se são inadequadas para representar Deus, então vão levar a mente a perverter o caráter de Deus. Lembra de Êxodo 32? Gente, como é que o povo representou Deus que nos libertou do Egito? Um animal que come erva, um bezerro. Deus foi representado daquela forma. Que adoração isso gerou no meio do povo? Festa, né? Eles comemoraram, se levantaram para se divertir. Sabe que festa foi aquela? Uma festa de orgias, de promiscuidades e de imoralidades sexuais, porque o termo lá é esse. Eles se depravaram ali. Adorar a Cristo pelo crucifixo ensanguentado ou pela sua figura humana torna as pessoas, dentre outras coisas, mórbidas, não é? Frias, depressivas, mirando na dor, no sofrimento corporal de Cristo, na limitação da figura humana dele, impedindo a pessoa de conhecer o Salvador ressurreto e glorioso. Quando você mira ali aquele corpo com as feridas, furado, com os cortes no lombo, fica olhando aquilo e meditando naquilo, você vai se angustiando. Não é? Ô Leandro, o Mel Gibson foi um torturador mesmo, um sádico no filme da Paixão de Cristo que ele fez. Aquele do Mel Gibson, que ele faz, o da Paixão de Cristo, gente, aquele homem apanhou mesmo, hein? Parece que aquele homem apanhou mesmo, de verdade, parece que ele teve que apanhar mesmo. Tão real é aquilo. Aquele filme lá, realmente, um cristão sincero, ele se esborracha de chorar, naquela hora não tem como você se conter, vendo aquele filme. Irmãos, olha só, psicologicamente, olha que interessante que eu achei, psicologicamente, é certo que se você habitualmente focar os seus pensamentos e atenção em uma imagem ou figura daquele a quem você dirige as suas orações, se você ficar olhando aquilo de maneira fixa, ficar meditando, sabe o que vai acontecer? Você pensará nele e orará a ele será para você aquilo que a imagem representa dele. Isso aí a psicologia explica, fica gravado lá no inconsciente, e daqui a pouco o teu Deus é aquele lá, que ficou lá ensanguentado, que não tem poder para te salvar. Você precisa fazer alguma coisa com ele, porque coitado, ele ficou lá ensanguentado, ele não saiu de lá, ele não tem poder para me salvar. Senhor, obrigado, o Senhor tomou as chibatadas, eu estou tomando as minhas aqui. No final da nossa vida, Deus vai pegar as tuas chibatadas e as minhas chibatadas para ver se dá para eu entrar no céu. Tem teologia assim, irmãos. A psicologia explica isso. E não é à toa que um bando de gente segue esse Senhor ensanguentado ainda, como se ele tivesse ficado lá naquela cruz. O objeto ou a imagem molda a adoração. Não se engane. O serviço, o afeto que se tem pelo que a imagem representa, isso vai dizer muito da tua fé, da tua confiança em Deus, do teu conhecimento de Deus. O teu conhecimento está limitado pela figura diante da qual você se prostra, não vai além dela. O perigo das imagens. Agora, se Deus não cabe em símbolos e imagens dele, como adorá-lo por eles? Que Deus você está adorando? É um falso Deus, claro, ele não cabe naquela figura, ele é maior do que aquela imagem, ele é maior do que o símbolo. Então será uma falsa adoração. Você adorará a imagem, o símbolo e não o Deus verdadeiro. A Bíblia chama isso de idolatria. Interessante o que o Wilson falou comigo das imagens. Vem à mente agora que determinada religião aí fizeram alguns a ideia deles santos, tem até algum montado do cavalo e o Cristo está lá, continua com sangue. Então, até o discípulo é superior ao próprio Criador. Perfeito, Leandro. Tem um que está com a chave lá do céu. É vitorioso. E Jesus continua e secretário lá, pedindo por misericórdia. E você sabe o que eu observo muito em algumas igrejas?
Gente, isso é assim, sabe? Como é que eu vou dizer a palavra aqui? Isso é de uma tristeza. Olha, isso dá vontade até de chorar quando a gente vê isso. Eles pegam a imagem de Jesus, ó, pequenininho, às vezes coloca lá no canto, e aí a imagem da mãe, enorme, enorme. A imagem do santo guerreiro matando o dragão, enorme. Outro dia eu cheguei numa empresa, tinha uma prateleira assim, ó, com 35 estátuas. E vocês acreditam? Não tinha a estátua de Jesus, nem para ter pelo menos a estátua dele lá no meio. Não, a dele não tinha. Eu fiquei olhando assim, ó. Aí a mulher me atendendo assim, eu falei, escuta, não é que eu creia naquilo ali não, tá bom? Mas não está faltando uma ali? Não tem que ter uma principal ali? Ela não soube me falar. Irmãos, a gente não faz ideia da cegueira das pessoas, da cegueira para Deus. As pessoas não conhecem Deus, não conhecem, e ficam tentando representá-lo numa imagem. Agora, um ponto interessante, e a gente já está caminhando para o final, e cuidado quando o pastor diz está acabando, eu já falei para vocês, mas não estamos caminhando. Ó, imagens fundidas, mas tem imagens mentais, irmãos, especulações sobre a pessoa de Deus. Isso é mais perigoso. Lembra da idolatria que entra de maneira sutil dentro de nós? Como um veneno insidioso? Você sabe que, como é que é? Aquele veneno, o arsênico, é um veneno terrível. Você sabe que o que te mata é a dose. Você pode tomar por pequenas doses, pequeninas. Mas se você tomar uma dose grande, você vai morrer. A idolatria é insidiosa assim, ela vai entrando em pequenas doses dentro de nós. Vai entrando, vai nos corrompendo. É o sapo de um caldeirão de água. Você bota um sapo dentro de um caldeirão de água, não faça isso, em nome de Jesus. O cristão tem que se relacionar bem com a criação. É só um exemplo, tá bom, crianças? Mas se você põe ele dentro da água, ele vai ficar feliz da vida. Aí você liga o fogo, ele está feliz da vida. Mal sabe ele que aquela água vai esquentar, e vai chegar um momento que não tem mais como ele sair, ele vai morrer. Mas ó, ele não morreu de cara, foi devagarzinho. A idolatria é sutil, irmãos, na imagem que nós temos sobre Deus muitas vezes. Começa pequena, vai crescendo. Quando você percebe, você já é um idólatra. Olha que legal isso aqui, ó. O segundo mandamento é sutil em revelar a idolatria, não só em fabricar imagens e símbolos de Deus. Isso é escancarado. Vê, não tem isso aqui não tem isso aqui. Nós não vamos quebrar o mandamento por isso aqui nessa igreja, mas nós podemos quebrar por tentar imaginar, especular o Deus verdadeiro. Que pensamentos temos acerca da pessoa de Deus? Aqui comparamos ele, lembra Isaías 40? Será que temos alguma figura de Deus na nossa mente? Isso é até interessante, né? Por exemplo, tem pessoas que vão procurar deuses diferentes em cada igreja que elas vão. Eu já vi gente falar assim, vamos ver que Deus que eles pregam. Eu vou nessa igreja para ver que tipo de Deus eles pregam. Eu gosto de pensar em Deus, muita gente pensa assim, ó, eu gosto de pensar em Deus como um grande arquiteto. Os maçons têm um olho que tudo vê. Ó, não como um juiz. Não, esse não é Deus. Deus é meu pai, não vai condenar ninguém. Ou então, Deus é meu amigão. E tem até uma apresentadora no passado que falou algo sobre Deus que ficou cunhado. O cara lá de cima, ela chamou Deus. Tem gente que pensa em Deus assim. E ó, com a melhor das boas intenções. Não está desmerecendo Deus, mas trata Deus assim por não conhecê-lo. Não sabe nada de Deus. Podemos ser livres para pensar em Deus como queremos? Será que nós podemos conceber esse Deus? Ele cabe num pensamento? Fomos feitos à sua imagem, mas ele pode ser representado por nossa imagem? Olha que interessante. Nós somos feitos à imagem dele, no caráter, nos atributos. Mas será que nós podemos agora representá-lo segundo a nossa imagem, segundo a nossa concepção, por algo na criação que seja o máximo? E é interessante, né? Tem uma seita
que não confessa Jesus como Salvador, como da mesma essência do Pai. Eles dizem assim, com muita boa intenção: Jesus é a maior, a mais bela, a mais digna, a mais elevada criatura de Deus. E com isso, eles acreditam que estão honrando a Cristo. Não, eles estão diminuindo a dignidade do Filho, ao reduzi-lo a uma criatura. Não importa que é a mais bela, ele é Deus em essência. Chamá-lo de a maior criatura exaltou o nome dele ou reduziu a glória dele? Mas esse pessoal não entende isso. Na melhor das hipóteses, concebemos Deus como o bem supremo, a beleza suprema, a sabedoria suprema, o máximo de todas as virtudes, dons e capacidades que conhecemos. Mas ainda assim, isso pode representar Deus e limitar nossos pensamentos? Deus pode estar limitado em nossos pensamentos? Quando concebemos Deus dentro de nossa imaginação, sabe o que a gente está dizendo? Que a gente desconhece esse Deus. Está vendo como tem tudo a ver a aula com o conhecimento de Deus? Nós estamos pensando aqui sobre quem é Deus que está nos chamando para que o conheçamos. Ele não cabe na nossa ideia, no nosso pensamento. Ele não pode caber, senão ele não é Deus. Como é que eu, barro, criatura, finito, pecador, posso ter a capacidade de imaginar quem é Deus na sua plenitude? Isso não nos dá orgulho de estarmos sendo chamados para conhecê-lo? Não nos dá dignidade? Senhor, quem sou eu para que o Senhor viesse até mim e começasse a se revelar aqui? Que coisa maravilhosa, irmãos. É gratidão a Deus. Olha só, a sabedoria do mundo, a especulação filosófica sobre Deus, que as pessoas pensam sobre Deus, são incapazes de revelar o Deus verdadeiro, que decidiu se revelar na pessoa e na obra do Filho. Não é isso que Paulo fala aos Coríntios? Olha o que ele fala lá em 1 Coríntios 1, 21. Eu vou ler para você. Ele estava ali num contexto de grande sabedoria filosófica, não é? O mundo dos gregos, os filósofos gregos, a grande sabedoria humana. E talvez muitos filósofos gregos tentaram cunhar, representar Deus, o Deus que Paulo pregava. E aí olharam para Jesus crucificado e falaram: o quê? Isso não pode ser Deus. E para os judeus então era um escândalo ver Jesus ali na cruz, porque eles esperavam alguém num cavalo de guerra para libertá-los da opressão romana, e viram aquele homem crucificado, e eles falaram: não, isso aqui é um escândalo para o Messias que nós esperamos. Mas olha o que Paulo diz aqui, 1 Coríntios 1, 21. Visto como na sabedoria de Deus o Cristo crucificado e ressurreto depois, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. O mundo, pela sua sabedoria filosófica, não conseguiu entender que aquele era Deus que veio salvar o homem. O que Deus fez então? Aprove, foi do agrado de Deus salvar os que creem pelo quê? Pela loucura da pregação. A pregação de quem? Alguém leia o versículo 23 para mim? A sabedoria de Deus está lá no Cristo crucificado, que ressurgiu. Paulo pregava o Cristo ressurreto aqui. Seguir a imaginação de alguém apartado das Escrituras para conhecer a Deus, portanto, é perder-se em idolatria vã. É a melhor forma de conceber uma imagem mental falsa de Deus. Alguém que especula por sua própria sabedoria quem é esse Deus, apartado do que Deus se revelou em Cristo e na Escritura. É idolatria vã. É a melhor forma de você conceber uma imagem mental e se afastar de Deus. Quando a gente olha para o segundo mandamento, a gente vê um aspecto positivo e um negativo dele. Qual é o aspecto negativo dele? Deus está dizendo: não tentem me representar o Deus verdadeiro por meio de uma imagem, um símbolo, um pensamento. Não façam isso. E o aspecto positivo? Deus é criador, ele se mostra ali como transcendente, misterioso, inescrutável. Ele está além do alcance de qualquer imaginação, conjectura.
filosófica que a gente possa criar. Quando Deus diz isso, é impossível me representar positivamente. O outro lado da moeda, ele está dizendo, eu sou transcendente a tudo que eu criei. Eu estou além disso aqui. Eu estou em uma categoria diferente da de vocês. Qual é a categoria nossa? Criatura. Qual é a categoria de Deus? Criador. Ele está no céu, nós estamos na terra. Ele é infinito, nós somos finitos. Ele é transcendente, nós somos imanentes, estamos aqui nesse mundo. Entenderam isso? O aspecto negativo e o positivo do mandamento, para dizer, não dá, Deus não cabe. Olha Isaías 45, 15 a 16. Verdadeiramente, tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Não é que ele não pode ser conhecido, hein? Deuteronômio 29, 29 diz o quê? Olha lá. Isso, está todo mundo falando, muito bem, só o pastor que esqueceu o versículo. Ó, Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Dentro aqui do nosso estudo, quem é Deus na sua grandeza, na sua eternidade? Porém, as reveladas nos pertencem. Então, ó, Deus é misterioso aqui para Isaías. Sabe por quê? O contexto aqui de Isaías 45, porque ele chamou um rei ímpio para livrar o povo dele do domínio babilônio. Foi Ciro, persa, um rei ímpio, que foi usado como instrumento, como a mão de Deus, para livrar o povo. E o que Deus fez com a nação persa depois? Destruiu. Aí Isaías fala, Senhor, tu és Deus misterioso, não cabe em nós. Envergonhar-se-ão e serão confundidos todos eles. Cairão a uma ignomínia e vergonha os que fabricam ídolos, que colocam ao lado desse Deus e passam a adorá-lo. Paulo fala isso em outras palavras. Ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Não cabe, Deus não cabe na nossa mente. Não podemos conceber Deus por nossa noção de humanidade. O homem tenta isso de todas as formas. Lembra das imagens? É Ele, Deus, quem decide se revelar a nós e nos instruir acerca de sua pessoa e obra redentora. E a nós? Silêncio humilde. A nós só nos cabe nos humilhar, agradecer e servir a esse Deus. Ele nos falou de si pelos profetas, apóstolos e pelo Filho. Olha o que Jesus disse lá em João 14, 7. Se vós me tivesseis conhecido, está falando para os discípulos, conhecerias também a quem? A meu Pai. Na pessoa? Não. O Pai é Espírito eterno, na essência divina. Porque o Filho pratica as mesmas obras do Pai, tem as palavras do Pai, foi enviado pelo Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto em mim, no que eu falo, no que eu ensino, no que eu estou fazendo. Vocês podem conhecer no Espírito o Pai, não a imagem, mas o poder, a grandeza, as obras que revelam a esse Deus único. E ele lá, o escritor aos Hebreus, nestes últimos dias, o Pai nos falou pelo Filho. O ministério terreno do Filho, o ministério apostólico, porque Jesus veio para formar ali um grupo, para que depois eles dessem sequência naquilo que Ele começou a fazer. A igreja hoje, nós somos continuidade disso para a glória dEle. Hebreus 1,3, Ele, que é o resplendor da sua glória, Ele é Jesus, que é o resplendor da sua glória é da glória do Pai. E a expressão exata do seu ser, do ser do Pai, é Jesus. Que muitas pessoas dizem, é só uma criatura excelente. Não deve ter esse texto nessa Bíblia. Se quisermos conhecer a Deus, precisamos conhecer a sua palavra, o seu Filho e o ministério que Ele deixou aos seus apóstolos para instruir a sua igreja acerca de quem é Deus. Não há outro modo de conhecer Deus. A mente que aceita imagens, símbolos, um pensamento sobre Deus,
é aquela que ainda não aprendeu a amar e aceitar a palavra de Deus. Não, ela prefere se curvar à ideia de um Deus na imagem, no símbolo, no pensamento, na especulação filosófica. A Bíblia não. A Bíblia não revela esse Deus. Eu não posso conhecer Deus na Bíblia. A acepção de Deus que a imagem ou o símbolo apresenta dele já moldou toda a sua pseudo-oração. Deus é exatamente aquilo. Lembra da psicologia? Está lá, ó. Deus é aquele que eu concebi aqui, a par da Escritura. Deus é a minha imagem preferida dele. Deus é o meu símbolo preferido dele. Isso aqui é Deus. Ainda que eu queira adorar um Deus verdadeiro que eu concebi, porque é isso que o segundo mandamento proíbe. Lembra no início da nossa aula? A adoração ao Deus verdadeiro por meio de uma escultura, de uma imagem, de um símbolo, de um pensamento sobre ele, porque Deus não cabe nisso. Em Deuteronômio, olha que legal isso aqui. Lá em Deuteronômio capítulo 4, Moisés ele vai fazer uma nítida distinção entre aqueles que fazem imagem de Deus e aqueles que confiam na palavra de Deus para conhecê-lo. Moisés vai dizer, são coisas diametralmente opostas, absolutamente opostas. Olha que interessante, irmãos, eu vou ler para você, ó. Deuteronômio capítulo 4, só esses versículos. Olha o que Moisés diz aqui, ó. Deuteronômio 4, 12. Então, o Senhor vos falou do meio do fogo. O contexto é, o povo aos pés do monte Sinai, o monte fumegava, havia relâmpagos, trovões, ouvia-se voz, mas não se via a aparência de Deus. Mas o povo ouvia muita coisa. Moisés está dizendo, então, o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes aparência alguma, ou nenhuma, de Deus, o Pai falando. Versículos 15 a 18. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, Sião, no meio do fogo, para que não vos corrompais, e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus. Preciso explicar? Depois que a gente já falou até agora. De um lado, pessoas que querem ouvir a voz de Deus por meio de uma imagem, de uma ideia, de um símbolo. De outro lado, pessoas que querem ouvir a voz de Deus na palavra de Deus. Simples assim. Dois grupos bem diferentes, separados. É impossível conhecer e adorar a Deus por meio de imagens e símbolos, porque Ele não revelou sua aparência ao seu povo. Esse povo deve viver até o retorno de Cristo, como se estivesse ao pé da montanha. Isso aqui é lindo, não é? Como é que a gente tem que viver até o retorno de Cristo diante de Deus? Como se a gente estivesse ao pé da montanha. Como é que estava o povo lá? Buscando ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, sem imagens ou imaginações humanas, que se vierem, serão uma caricatura de Deus. Uma caricatura representa a pessoa original? Quando você faz uma caricatura dela? Não, é um esboço, não é? Toda tentativa de representar Deus é uma caricatura dele. Então, olhando para o verdadeiro Deus, será que o Deus que dizemos que conhecemos e que buscamos adorar é o verdadeiro Deus? Agora é comigo e com você. Nós temos uma imagem de Deus também, ainda que não tenhamos em casa escultura, um símbolo, uma foto de Jesus, que a gente se prostra, que a gente se motiva para orar. Ele está em imagens e símbolos em nossa casa, no coração, nas paredes da casa, em nossa carteira, pendurado no retrovisor do carro, em nossas igrejas. Será que a gente busca representar esse Deus que não pode ser representado? Entendeu isso? Percebe por que uma igreja reformada não tem nada? Olha aí, deve você ver alguma coisa tentando representar Deus. A cruz vazia é diferente, não é? Eu já expliquei para vocês. As pessoas, os reformadores no século XVI chegaram na igreja medieval e falaram: tira tudo isso aí, gente.
Tira tudo, pinta as paredes, tira tudo. Isso aí não é Deus. Não tem como representar Deus. Isso aí é uma infâmia diante de Deus. O Deus verdadeiro se fez conhecer na pessoa do seu Filho. Não a pessoa humana que foi vista, mas ela e a sua natureza divina, escondida por trás do homem. Essa pessoa inteira, que é 100% homem e 100% Deus. A questão é, como representar a natureza divina? Muitos creem só na imagem humana de Jesus, estão tentando buscar o Jesus histórico aí faz muito tempo. Mas o Deus verdadeiro é revelado na pessoa inteira de Cristo. Homem e Deus encarnado. Tem até uma perguntinha que fazem, né? Quem morreu na cruz? Foi o homem ou foi Deus? Foi a pessoa de Jesus. Nós não podemos separar. Jesus é uma pessoa em duas naturezas. Quem fez a obra de martírio foi a pessoa de Jesus. Ele é a glória, a sabedoria e o resplendor do Deus verdadeiro. E conhecê-lo equivale a conhecer a Deus. Olha o que ele diz em João 17,3. Esse texto é fantástico, irmãos. Jesus, olha o que ele disse aí, preste atenção. E a vida eterna é essa, 2 pontos. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Ele está falando de quem? De que pessoa da Trindade? Do Pai. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, vírgula, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Olha que interessante isso. A ti e a mim o Senhor me enviou. Agora, por que o Senhor me enviou? A segunda pessoa da Trindade se encarnou, assumiu a forma humana, recebeu o nome de Jesus, que significa Salvador, foi enviado pelo Pai, para quê? Olhando para João 17,3, para que conhecêssemos a Deus. Leia de novo João 17,3. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. A pergunta é, Jesus Cristo foi enviado para que a gente conheça quem? O Deus verdadeiro, irmãos. Entendeu? Não faz sentido? Isso aqui é impressionante. Então vamos concluir. Último slide. Há um único Deus verdadeiro. 1 João capítulo 5, lá no finalzinho da carta, João deixa claro. Há um único Deus verdadeiro, que se revela no Pai, no Filho e no Espírito Santo. É a Santíssima Trindade. Mas há um Deus só. Nós adoramos 3 deuses. Não somos triteístas. Nós somos monoteístas. Esse Deus não revelou imagem de si. Rogério, mas e Jesus? Vou explicar de novo. A gente pode conceder Jesus na sua divindade, então nós não podemos fazer uma foto dele, irmãos, e adorar essa foto, e venerar essa foto. Jesus é mais do que homem, ele é Deus encarnado, e qualquer tentativa de reproduzi-lo em sua integridade, homem e Deus, irá descambar em idolatria à pessoa de Cristo, ao homem, como muitos fazem, não ao Deus Filho encarnado. Esse não tem como representar. Reproduzir uma imagem ou um símbolo de Deus é reduzir a sua glória, e aí você quebra o 2º mandamento. Quem adora a Deus por imagens ou símbolos não o conhece. Não o conhece. Não adore a Deus confiado em imagens e símbolos, mas busque conhecê-lo em sua palavra, a partir da pessoa e da obra de Cristo. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Me falem alguma coisa dessa aula, por favor, senão eu entro em desespero. Porque é assim, né? Ninguém fala nada, de 2 uma. Ou vocês entenderam tudo, estão tudo tranquilo, ou ninguém entendeu nada. Vamos lá, Juarez, me salve! Só uma palavrinha. Quando eu olho para a lua, aí eu olho para o sol, eu imagino o poder de Deus. Eu falo, será que você enxerga isso? Se a criação tem esse brilho, imagina quem a criou. Isso.
Ó, Falei isso hoje, meu marido. olha que lindo. Ele filmou o sol, aquela luz, aquele espelho, ai como Deus é bom. Aí eu falei, se a criação é boa, você imagina a glória do Criador. A gente não faz ideia o que é isso, né? O que vai ser viver na presença dessa glória. Algum comentário? A Camila está ali se segurando, eu acho que ela quer falar. Ela quer falar alguma coisa. Pode falar, Raimunda. Salmo 100, não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas a quem é a glória? A ti, Senhor. Isso, isso. Isso, exatamente. Muito bem, Raimunda. Muito bem, olha só, que legal isso aí. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Agora olha aqui, ó. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Aí ele vai falar da idolatria, né? Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não fala, tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. A gente pode pensar na imagem aqui de escultura, mas vamos pensar, olhando para o contexto da aula, num pensamento sobre Deus, num símbolo sobre Deus. Agora vai entrar o que a Raimunda disse: torne-se semelhante a eles, os que os fazem e quantos neles confiam, porque eles estão adorando um Deus falso, representado por essas imagens. Por quê? Isso, eles só criam se eles vissem, né? E também os faraós, para eles, naquela cultura, era a encarnação de deuses. Então os faraós, os imperadores, eram divindades na terra. Então eles eram adorados, né? O deus Ra, também os astros, né? O deus Ra, que era o deus Sol, Afrodite, e por aí vai, né? Irmãos, graças a Deus, não é? Deus tem sido bondoso conosco, viu? Raimunda, você está convidada a voltar mais vezes. Gostei muito do seu comentário, foi muito pertinente, enriqueceu muito a aula. Muito obrigado, viu, por ter lembrado do Salmo 15. Graças a Deus. Vamos orar para encerrar, então? Eu vou pedir para o nosso irmão Leandro, olha aqui para nós, meu irmão, para encerrar essa aula. Por favor, vamos orar aqui com o nosso irmão Leandro, dando glórias a esse Deus que, embora não possa ser concebido por nós, se revelou a nós até onde podemos entendê-lo na sua palavra. Senhor Deus e Pai, Obrigado. Mais um dia, Senhor, pela presença. Obrigado pelas instruções e pelos ensinamentos. Obrigado. Eu pedido que a gente venha estar assim, Senhor, tentando imaginar primados, Senhor, ou ter desviado, Senhor, por tantas adorações a ídolos, Senhor. Afasta-nos disso em nome de Jesus. Obrigado pelo teu conhecimento, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor. Que a gente venha pôr em prática cada dia mais, cada conhecimento que o Senhor tem nos dado. Amém. Que tu possa falar as nossas vidas, Senhor, e nos livrar, Senhor, tudo que não provém de ti. Amém. Guarda as nossas vidas. Guarda-nos em nome de Jesus. Dos pensamentos negativos que não provém de ti, Pai. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Mais esse dia, com mais a discussão. Obrigado. Amém. Amém. Amém.